Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar é o sistema onde inclui o estudo da pele e de todos os seus anexos, como unhas, mamas e diversas glândulas associadas ao sistema tegumentar. Então, o sistema tegumentar é um revestimento protetor que contém terminações nervosas sensitivas e participa da regulação da temperatura corporal. Então, vamos ver que em uma das camadas da pele, a derme, ela é repleta de neurotransmissores e de neurônios que têm relação com temperatura, com umidade, com sensibilidade e todas elas estão relacionadas à pele e em comunicação direta com o sistema nervoso. Então, o sistema tegumentar é o maior órgão do corpo humano e é um meio extremamente importante para fazer a defesa do organismo. Então, a primeira barreira física que nós temos de proteção é por meio da pele. No adulto, obviamente que dependendo da altura do indivíduo, né, a pele ela chega a medir até 2 metros quadrados. Tá? Então, a espessura da pele varia de 1 a 4 milímetros, dependendo da região do corpo que a gente está comentando e dos movimentos realizados, né? Se a pessoa é mais atleta ou mais sedentária, pode variar, e a idade também varia em relação à espessura da pele. Normalmente, a pele é mais espessa nas palmas das mãos e nas solas dos pés, além disso, no dorso também do indivíduo e nas regiões extensoras. Então, em algumas regiões é comum que seja um pouco mais espessa. E nas crianças tem um crescimento proporcional, né, na pele, então junto com os músculos e com os ossos, a pele acompanha esse crescimento na criança. Tá? Então o sistema tegumentar ele é constituído da região chamada de pele, que é formada pela epiderme, que é a região mais externa, e a derme, que é a região medial, e formado também por uma tela subcutânea chamada de hipoderme, que é uma região repleta de células de tecido adiposo que serve para manter temperatura de maneira geral. Tá? Além disso, o sistema tegumentar apresenta alguns anexos, né, como os pelos, as unhas e glândulas sebáceas, sudoríparas, mamárias e algumas outras que a gente vai discutir aqui durante a aula. Então, este é um esquema representativo do sistema tegumentar. Ele é constituído na sua parte mais externa do corpo, é chamado de epiderme, é uma camada externa, né, que fica em contato direto com o meio. A camada abaixo da epiderme é a chamada de derme, onde ficam inseridas as glândulas sudoríparas e sebáceas, o músculo que faz com que o pelo ele fique ereto. E abaixo da região de derme, essa parte que na imagem está mais amarela, a gente chama de hipoderme. A hipoderme é uma região repleta de tecido adiposo, então células de gordura, e intermeando essas células de gordura, a gente tem veias, artérias e tecido adiposo, ok? Então, as principais funções do sistema tegumentar é o tato, né? Por meio de alguns neuroreceptores a gente consegue perceber o tato. Ele age como uma barreira contra a infecção, então a barreira primária de defesa do organismo é a pele. A pele auxilia também na regulação da temperatura do corpo, remove produtos de excreção, por isso que a gente consegue, né, excretar alguns produtos a partir do nosso suor. Nos protege da radiação ultravioleta do sol, então a gente tem umas células específicas para fazer esse controle dessa radiação. E juntamente com o sol, a pele ela consegue produzir a vitamina D ativa, né? Então nós temos a vitamina D que nós produzimos endogenamente, mas é necessário que o sol ative essa proteína. Então a pele, por ser o órgão mais externo, é o que permite a passagem de radiação, faz com que essas vitaminas elas sejam ativas e tenha aí uma disponibilidade para o organismo. Tá? Então, em relação à proteção, né, a pele ela servindo como uma barreira protetora, ela nos protege em relação a patógenos, né, por estar completamente fechada, ser uma barreira fechada para contato direto com o meio externo, mas também ela é a prova d'água. Então, por conta da queratina, que é uma proteína que fica do lado de fora das nossas células da epiderme, os queratinócitos, né, que é uma célula específica que produz a queratina, nós temos então uma barreira à água. Então ela tem essa proteção também em relação a manter os níveis de água interno de maneira mais correta.
Além disso, ela produz o chamado de sebo, né? Então tem glândulas sebáceas que produzem o sebo. O sebo ele fica também na região externa da epiderme, ele evita a evaporação excessiva e mantém as nossas células hidratadas. E também tem algumas células chamadas de melanócitos que produzem a melanina. E a melanina ela forma um escudo de proteção, protegendo o nosso núcleo celular de raios ultravioletas. Então, toda a radiação que poderia entrar através, né, dos raios solares dentro das nossas células e causarem problemas no núcleo, as melaninas, né, os melanócitos, eles agem para tentar proteger o núcleo então desses raios que poderiam causar alguns tipos de mutações. Em relação à comunicação, a nossa pele ela é extremamente irrigada e enervada, então ela tem contato direto com o sistema nervoso central. Então existem vários receptores que enviam estímulos, seja de temperatura, de pressão, de tato, como a gente comentou, de umidade. Todos esses receptores específicos, eles enviam estímulos ao cérebro e à medula espinhal. E a cor da pele, ela pode indicar alguma interação interna. Então, alguma coisa pode ser que esteja errada e aí a cor da pele altera. Então, se a pessoa apresenta uma pele mais amarelada, isso quer dizer que ela tem alguma disfunção hepática. Se ela está com uma pele mais acinzentada, pode indicar baixos níveis de oxigênio. Então, ela está em uma situação de hipóxia. Então, essa comunicação com o sistema nervoso faz com que a pele seja um bom indicador de atividade normal do organismo. Em relação à termorregulação, a pele ela age como um termostato da temperatura do nosso corpo. Tá? Então, a pele tem receptores, né, de temperatura e isso é reconhecido através do sistema nervoso por esse contato que tem da pele com o sistema nervoso. Então, quando uma área central está aquecida, existe uma vasodilatação e a pele dissipa o calor. Então, se internamente está acontecendo algum processo de inflamação, por exemplo, algum processo específico que mantenha um calor aumentado, a pele consegue dissipar esse calor para fazer com que não tenha um superaquecimento. E as glândulas sudoríparas, que ficam na região de derme, difundem a água na superfície da pele para serem evaporadas. E aí isso causa um resfriamento do corpo. Em relação ao metabolismo da vitamina D, que seria a última função que a gente comentou do sistema tegumentar, a vitamina D é a única vitamina que pode ser produzida no corpo, porém ela só é ativa em contato com com a radiação UVB incidindo na pele, né? Então, para que ela fique ativa, é necessário que aconteça uma transformação de colesterol em vitamina, e isso só é sintetizado pela incidência dos raios UVB do sol sobre a pele. Por isso que ela é importante para a produção da vitamina D ativa. Né? E a vitamina D ela aumenta o nível sanguíneo de cálcio, promovendo uma maior absorção intestinal do cálcio e estimulando a liberação de cálcio pelos ossos. Então, a vitamina D tem uma função em vários órgãos, em vários sistemas do corpo, e ela é importantíssima para o nosso metabolismo. Por isso, é necessário que, através do sol, né, tenha essa radiação presente no nosso corpo, passando pela pele e ativando essa vitamina no nosso organismo. Falando um pouco sobre a estrutura do sistema tegumentar, a gente comentou inicialmente que ela é constituída de 3 partes, a epiderme, a derme e a hipoderme. Vamos começar a ver então a camada mais externa, chamada de epiderme. Tá? A epiderme é a camada mais externa da pele, ela é avascular, isso quer dizer que ela não possui nenhum tipo de vascularização. Não tem radiação, não tem vasos sanguíneos e não tem neurônios chegando na camada da epiderme, tá? Então ela é uma camada avascular. A capacidade de regeneração dela é de aproximadamente aí 4 dias, então de 4 em 4 dias, teoricamente, a camada, né, mais superficial da pele ela descama e a gente tem células novas. E uma característica que a epiderme apresenta é de impermeabilidade à água. Então, ela tem alguns compostos que ela libera ali, como o sebo, por exemplo, que fazem com que essa camada seja impermeável. A epiderme ela é constituída de 5 estratos diferentes, então tem 5 camadas que formam a epiderme. A gente chama elas de extrato basal ou extrato germinativo, sendo o mais interno deles, o espinhoso, granuloso, lúcido, córneo, sendo o extrato córneo o mais externo, tá? Então, alguns estudos demonstram que
para que as células elas saiam do extrato germinativo, o extrato basal, o primeiro deles, e cheguem até o extrato córneo, isso leva de 21 a 28 dias para a renovação. Então, pensem que a gente comentou que demora cerca de 4 dias para a epiderme regenerar, isso quer dizer que 4 dias para que o extrato lúcido se transforme em córneo. Mas várias células simultaneamente começam esse processo de transição e modificação até que elas cheguem lá para a parte externa da epiderme. Okay? Então, vamos ver esses estratos separados, começando pelo córneo, que é o estrato mais externo. O extrato córneo é o extrato mais externo da epiderme, ele é constituído de células mortas, não tem núcleo, tá? E porque justamente por a célula estar morta, ela não vai ter mais um núcleo em funcionamento, né? Então, por isso que a gente fala que a célula ela fica em forma de lâmina, porque ela é uma célula morta sem atividade. A função do extrato córneo é de proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos. E ele é muito importante para a renovação da epiderme. Então, essas células mortas, aos poucos, elas vão se desprendendo da camada mais externa, deixando espaço livre para que outras células ocupem esse espaço. Isso que garante, né, a renovação da epiderme constantemente. Abaixo do extrato córneo, então, adentrando para a parte mais interna, a gente tem o extrato lúcido. O extrato lúcido ele é formado por células achatadas com núcleos degenerados e poucas organelas citoplasmáticas. Lembrem que a próxima camada depois do lúcido é a córnea, então essa célula está se organizando para morrer. As células elas são preenchidas por queratina e coberta por glicolipídios que tornam a membrana completamente impermeável a fluidos. A gente comentou que a epiderme é uma camada que não permite a passagem de água, né? Então ela tem aí várias organelas e moléculas sendo produzidas para evitar essa entrada de água. Então no extrato lúcido a gente tem as células repletas de queratina e o extrato lúcido é uma camada que não é presente em todo o corpo. Tá? Então, essa camada lúcida que ela faz com que a epiderme fique um pouco mais grossa, ela é presente apenas em alguns locais específicos, como nas regiões palmoplantares. Então, abaixo do pé, onde a gente tem uma epiderme bem espessa, quer dizer que eu tenho uma camada lúcida considerável que faz com que a espessura seja variável. Abaixo da lúcida, quando presente, a gente tem o extrato granuloso. No extrato granuloso, ele é constituído de células poligonais com grânulos de queratina e substâncias ligadas a açúcares que foram colocadas para fora da célula, formando uma barreira e impedindo a passagem de compostos e de água. Então, em relação à função, o extrato granuloso e o lúcido têm uma função muito parecida, mas como vocês viram, o extrato lúcido não está presente em todas as regiões do corpo, né? Apenas na palma ali dos pés, que é a região mais espessa. E o extrato granuloso apresenta essa mesma função de evitar a passagem de água. Então, com a presença da queratina e esse monte de açúcar ali, faz uma barreira impedindo a passagem de água de um extrato, né, do extrato externo, que é o córneo, para a parte mais interna do organismo. Abaixo do extrato granuloso, a gente tem o extrato chamado de espinhoso. O extrato espinhoso ele é constituído de 4 a 10 fileiras de células com formato de cubos, por isso cuboides, que apresentam prolongamentos que parecem espinhos. Tá? Então, essa é a camada de baixo, né, a chamada de extrato espinhoso, já chegando quase próxima à região da derme. Então, ali na setinha verde, vocês podem ver que essas células apresentam os prolongamentos para fora, como vocês podem ver ali, né, a seta ela está em verdinha, apontando para o lado de fora, essa partezinha branquinha, cheia de risquinhos roxo, está mostrando esses espinhos que ficam proeminentes ali na parte mais esbranquecida. Abaixo do extrato espinhoso, a gente tem o extrato basal. No extrato basal é a camada mais profunda da epiderme, camada que faz contato direto com a região chamada de derme, tá? Que é a próxima camada do tecido tegumentar. Então, o extrato basal ele é uma camada de células prismáticas com divisão celular responsável pela renovação da derme. Então, em alguns autores chamam esse extrato também de germinativo, tá? Extrato basal germinativo é a mesma coisa, quer dizer que é a região onde eu tenho as células que vão dar origem à renovação da epiderme. Então, todas as células elas vão se originar no extrato basal e vão subindo para o extrato espinhoso, extrato granuloso, até chegar lá no extrato córneo, né, como se fosse aí uma escadinha que elas subiriam sempre.
Como eu comentei anteriormente, para essa célula ela se diferenciar e começar a diferenciação no extrato basal e ir até o extrato córneo, isso aí pode demorar de 21 até 28 dias. Certo? Além dessas camadas que são super bem determinadas na epiderme, a epiderme também apresenta algumas outras células que apresentam funções específicas, como os queratinócitos, que produzem queratinas, os receptores neuronais, que vão mandar informações para o sistema nervoso a respeito de temperatura, de pressão, de umidade. E tem os melanócitos, que é um que eu gostaria de chamar a atenção com vocês. Tá? Então, os melanócitos são células produtoras de melanina, localizadas na epiderme, na camada média do olho, no ouvido interno, nas meninges, nos ossos e no coração. Então, eu não tenho melanócito apenas no tecido tegumentar, mas ele tem uma função muito importante no tecido tegumentar, porque é esse tipo celular que é o principal pigmento responsável pela cor da pele. Então, a melanina é o pigmento que dá a cor para a pele. Né? Então, aqui a gente vê em relação aos tons de pele, a melanina é responsável pelo pigmento marrom escuro, então isso quer dizer que quanto mais escura a pele, mais melanina a pessoa possui. Só que, claro que existem também outros tipos de pigmentos, né? O caroteno também é um pigmento bem interessante, que ele é um pigmento amarelado, a gente consegue ele a partir de cenoura, principalmente, em alguns alimentos mais alaranjados, tá? E aí ele também faz aí a função de coloração mais alaranjada do corpo, mas são outras células, não os melanócitos responsáveis pelo caroteno. Tá? Além disso, a coloração da pele também se dá por questão de sangue, tá? Então, o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, ele dá aquela sensação de enrubescimento. Então, a pessoa fica, quando ela fica envergonhada, por exemplo, ela fica numa coloração mais vermelhinha. Ela fica vermelha porque o sangue arterial, ele aumenta a sua pressão nos vasos sanguíneos arteriais, fica um pouco mais superficial e a gente consegue ver, então, essa coloração mais vermelha, principalmente no rosto e nas mãos, é bem visível. E em algumas regiões do corpo a gente tem as extremidades chamadas de azuladas. Isso se decorre por conta do sangue venoso, né, que é um sangue rico em gás carbônico que fica com um aspecto mais azulado. Tá? Então, esses 4 compostos aí são os responsáveis pela coloração do corpo, sendo a melanina, né, um dos mais importantes, que é o pigmento que está localizado na região de epiderme. Em relação às camadas da epiderme, já foram todas, a gente comentou da camada córnea, da lúcida, da granulosa, espinhosa e basal, e agora a gente começa a ver então a camada abaixo da epiderme, que a gente chama de derme. Né? Então, na derme, possui 2 camadas, a chamada papilar e a chamada reticular. O que é isso? As papilas dérmicas, tá? Então a região chamada de papilar, ela é altamente vascularizada e ela apresenta receptores de dor e de tato, enquanto que as papilas reticulares também têm um papel importante na vascularização do tecido, mas ela apresenta outros tipos de glândulas, como as sebáceas e as sudoríparas, alguns receptores de frio, calor e pressão. Então, o que está alterando aqui é que tipo de receptor que vai estar presente em cada uma das camadas. Aqui uma imagem para ilustrar melhor, para vocês verem. Ó, passem ali para a região de epiderme, vejam que é a parte mais externa, né, da pele, tá aqui do lado, no lado esquerdo tem escrito epiderme com uma chavezinha para mostrar a delimitação, e vejam que a parte de baixo é a parte mais clara, onde tem vários vasos sanguíneos ali, várias estruturas diferenciadas, é o que a gente chama de derme. Tá? Então, na derme, vejam que eu tenho o pelo saindo ali da derme, né? Eu tenho o músculo eleitor do pelo, eu tenho muito suprimento sanguíneo passando por ali, eu tenho esses túbulos contorcidos que são as glândulas, então eu tenho glândulas sudoríparas, eu tenho glândulas sebáceas, eu tenho terminações nervosas livres, que são esses pontinhos pequenininhos que são responsáveis aí por umidade, temperatura, calor, tá? Então todas essas estruturas que dão esse potencial de enervação da pele estão contidos na região de derme. E a região mais interna, né, a terceira região, a mais interna de todas, a gente chama de hipoderme ou tecido subcutâneo, e é esse tecido que une a pele aos outros órgãos e estruturas que ficam localizados na parte interna do organismo. Tá? Então, a hipoderme ela é rica em fibras e em células que armazenam gordura, que a gente chama de adipócitos. Então, veja no esqueminha aqui embaixo,
Essas células, elas são cheias de gordura, tá? Então, a gente chama ela de células adiposas ou adipócitos. O núcleo dela sempre fica bem lateralizado e bem pequeno, porque a maior parte da célula é composta, né, de gordura e ela tem uma função de reserva energética, tá? Então, ela tem uma reserva de lipídios que é importante para a nossa manutenção do corpo. Essa camada subcutânea, ela atua como reserva energética, mas também atua como proteção contra choques mecânicos e isolante térmico. Tá? Então é bastante importante quando a gente se machuque, né, ou se aperte ou se esprema alguma região do corpo, essas células elas atuam como uma proteção que a gente tem contra esses atritos mecânicos. Tá? Aqui mais um esquema para vocês verem, ali a parte mais baixo da imagem, está escrito do ladinho tecido adiposo, tecido subcutâneo. As células que compõem essa região, elas são nessa estrutura aqui, ó, elas são células cheias de gordura, então eu vejo que tem um núcleo, mas ele fica sempre lateralizado porque grande parte da célula é responsável pelo armazenamento de gordura, ok? Então essas são as 3 camadas da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme. E agora a gente vai ver alguns outros aspectos que são variáveis do tecido tegumentar, como a espessura, por exemplo. Então, existe uma pele que a gente chama de pele fina e a pele grossa. A gente viu que é variável a espessura da pele, ela é variável de acordo com a região do corpo, né? Por exemplo, na região da planta dos pés, isso chega a 1,5 milímetros. Então, é uma pele extremamente grossa. Lembrem que ela tem um extrato a mais, justamente porque é uma região mais sofrida, né? Que sofre mais impactos. Então, ela precisa que a camada da epiderme seja mais espessa para fazer o processo de proteção daquela região. Enquanto que nas pálpebras, que é a parte mais fina que a gente tem no nosso corpo, a espessura é de apenas 0,3 milímetros. Então é muito, muito fina. Justamente porque ela não tem muita função, né? Não tem nada que encoste naquela região para fazer com que ela tenha que ter uma espessura mais grossa para proteção. Tá? Então essa é a distinção que acontece. Quando eu vou ver isso num esquema, eu vejo desta forma aqui, ó. A pele fina apresentando uma epiderme bem fina, tá? E aí, por consequência da epiderme ser um pouco mais fina, a derme aparenta ser um pouco mais grossa. Enquanto que na imagem da pele grossa eu vejo que eu tenho uma espessura da epiderme extremamente avantajada, né? Então essa é a distinção entre a pele fina e a pele grossa. Outro aspecto que vamos comentar é sobre a elasticidade, tá? Então, que tipo de molécula dá a elasticidade para o corpo, né? Para a pele? E aí a gente vê que é o colágeno, que é a proteína responsável por manter a pele do nosso corpo em forma. Então, é o colágeno que faz com que as células mantenham a sua estrutura, não permitindo que criem rugas. Então, é o colágeno que faz com que a gente sempre tenha uma pele saudável e forte. Tá? Então, o colágeno ele fica localizado na região da epiderme, né, na parte mais externa, segurando as células no seu formato ideal, mantendo então um padrão para que a pele fique lisa. Alguns problemas com colágeno podem levar ao aparecimento, por exemplo, da celulite. A celulite também chamada de hidrolipodistrofia ginoide, tá? É outro nome que também é dado para celulite. É um conjunto de alterações na região da derme e na epiderme. Então, o que acontece na celulite? Acontece uma alteração causada pelo acúmulo de gordura, água e toxina dentro das células, fazendo com que essas células elas fiquem muito cheias e duras. Então, você não tem mais uma célula maleável que consiga manter um formato padrão com a ajuda do colágeno. Aqui eu tenho células que estão tão endurecidas pela presença excessiva de gordura e de toxinas dentro dela que causam desníveis na pele, né? Então, esses aspectos de ondulações e retrações. E aí é o que dá, então, os indesejados furinhos, né? Aí ficam aqueles furinhos da celulite e em algumas pessoas, inclusive, com aspecto de casca de laranja na pele, de tantos furinhos que ela apresenta. Isso se dá, né, pelo excesso aí de gordura e toxinas nas células que deixam a célula endurecida, tá? Então, por isso que formam os furinhos. Algumas outras particularidades que a gente vê no tecido tegumentar são as chamadas particularidades de superfície. Então, o que é isso? Existem alguns sulcos cutâneos, ou chamadas também de linhas de força,
que são áreas de tensão na pele criado por estruturas de colágeno subjacente. Como assim? Existem regiões do nosso corpo, como a palma das nossas mãos, por exemplo, que elas já apresentam um sulco natural. Então eu sei que quando a minha mão fecha, quando o meu braço dobra, já cria uma marca em onde dobrar corretamente. Então pensem, por exemplo, eu pego uma folha branca de papel sulfite e dobro ela no meio. Quando eu dobro ela no meio, ela já ficou marcada onde ela foi dobrada. Quando eu for dobrar de novo, automaticamente a linha que ficou marcada ali, ela vai tender a dobrar daquela mesma forma que já foi feito anteriormente. Então, o que acontece no nosso corpo? Toda vez que minha mão fecha, que eu me mexo, quando eu levanto o braço, levanto a perna, criam essas linhas naturais do meu corpo, tá? E aí isso daí é importante, vocês vão ver que alguns pesquisadores e alguns cirurgiões, eles tentam utilizar essas linhas de força, esses sulcos que já acontecem naturalmente, para tentarem, em processos cirúrgicos, abrirem a pessoa nesse sulco. Então, para que quando feche de novo, essa cicatriz ela não fique muito marcada, que ela já fique naturalmente onde teria um sulco de dobra. E aí você conseguiria esconder essa cicatriz, né? Porque já seria uma região onde efetivamente iria dobrar, tá? Então, essas linhas elas são resultados da direção em que fibras de colágeno se dispõem e com o envelhecimento as rugas elas tendem a obedecer essa mesma direção das linhas, que já acontece de maneira natural. Outro exemplo de particularidade de superfícies são as cristas papilares que se formam na ponta dos nossos dedos, né? Também chamadas de impressões digitais. Então, cada um de nós apresenta impressões digitais diferentes uns dos outros, porque no local em que a derme e a epiderme se encontram, formam essas ondulações que a gente chama de papilas dérmicas, né? Ou cristas papilares. E o padrão diferenciado que nós apresentamos de papilas dérmicas é o que forma as impressões digitais. Então, isso também por conta de dobra da epiderme. Outro tipo de particularidade da superfície que apresenta na nossa pele são os sulcos causados por movimentos. Tá? Então, por exemplo, onde eu tenho articulações e músculos, aparecem esses sulcos de movimentos. E aí, quando eu me movimento, eu mostro, né, fica mais marcado onde esses sulcos aparecem. Isso é bem visível em pessoas que são bem musculosas, onde os músculos ficam extremamente determinados, delimitados. Aí fica mais fácil ainda de visualizar. Outra particularidade da superfície que existe no tecido tegumentar são os sulcos de estruturas. Então, os sulcos de estrutura são os sulcos formados pela presença de uma estrutura no corpo. Então, por exemplo, a linha que fica passando abaixo da mama é um exemplo de sulco de estrutura, porque pela presença da mama formou-se uma linha abaixo. A linha infraglútea, que fica aparente abaixo dos glúteos, né, abaixo do bumbum, também é um sulco de estrutura por consequente presença do bumbum. Então, esse é um outro tipo de particularidade que varia de pessoa para pessoa, né, dependendo do tamanho da mama, do tamanho do glúteo, posição, enfim, isso é variável. Outro tópico que eu gostaria de apresentar para vocês na nossa aula de tecido tegumentar são as lesões na pele. Né? Então, a pele, como a gente comentou, é o maior órgão do corpo, tanto em extensão quanto em volume. Por isso, né, por ser tão grande assim, e por permanecer em contato direto com o meio exterior, a pele está sujeita a muitos tipos de agressões diferentes. Né? Então, um deles é a presença das radiações ultravioletas que podem penetrar pela pele, né? Então, dependendo da radiação UVA, UVB, UVC, eles podem afetar regiões diferentes da nossa pele. Então, por exemplo, a UVA de 400 nanômetros de comprimento, ela pode chegar até a afetar a derme. A UVA de 350 nanômetros chega ali até quase a derme. As UVB, ela consegue perpassar a epiderme e a UVC, ela não perpassa a epiderme, ela consegue chegar apenas no extrato córneo. Tá? Então, dependendo do tipo de radiação, pode estar afetando mais profundamente o nosso sistema tegumentar. E algumas lesões são decorrentes da presença dessas radiações. Né? Então, existe um espectro muito grande de lesões na pele. Isso vai de uma simples mancha, como as chamadas de sardas, até os precursores de melanoma, que daí são os cânceres. Então,
Tem vários tipos de sardas que eu trouxe aqui para vocês conhecerem, né, as nomenclaturas. São as sardas ou efélides, são as mais típicas de acontecer. Normalmente elas não são cancerígenas, elas são só marcas nos melanócitos. Tem a melanose solar, nevos melanocíticos, nevos gigantes, nevos atípicos, até você chegar num caso de câncer de pele, melanoma ou não melanoma. Tá? Então, esses são os tipos mais característicos de lesão na pele pela presença da radiação. Outro tipo de lesão que a pele está suscetível a sofrer são as queimaduras, né? Então, a queimadura é uma lesão na pele ou em outros tecidos causadas por calor, eletricidade, substância química, atrito ou radiação. A pele, por ser o órgão mais externo, normalmente é o primeiro a ser afetado, né? Então, você pode ter uma queimadura aí em diferentes graus, dependendo da quantidade do corpo afetado ou do nível de profundidade da lesão. Então, ali nesse esqueminha do lado direito, a gente vê, dependendo da queimadura, pode afetar apenas a região de epiderme, ou de derme, ou na hipoderme, ou a parte de músculo, ou chegar até a afetar os ossos, que seriam a parte mais interna que nós temos. Tá? Então, a maior parte das queimaduras são causadas pelo contato direto com o fogo ou com líquidos químicos ou objetos muito quentes. E essas estruturas fazem com que a pele seja, então, queimada. Né? A injúria térmica, ela provoca no organismo uma resposta local, que normalmente vai ser traduzida em uma necrose. Então, a queimadura faz com que a célula morra, ela explode de uma maneira que chama muito a presença do sistema nervoso para aquele local. Por isso, acontece todo um processo de coagulação tecidual e progressiva trombose dos vasos. Então, tem um extravasamento de sangue, né, num período de 12 a 48 horas por conta da lesão. Lembrem que, pela pele estar então exposta, né, uma queimadura faz com que todo o ambiente externo tenha contato direto com a parte lesionada. Então, eu tenho ali provavelmente a presença de bactérias, de vírus, de fungos que podem ocasionar até uma resposta infecciosa se não for tratada a tempo. Tá? Outro tipo de fator que acontece com o sistema tegumentar são as cicatrizes, né? Então, o que é uma cicatriz? A cicatriz é um tecido fibroso que se forma ao longo do processo de cicatrização e que substitui os tecidos normais lesados ou seccionados, geralmente deixando uma marca, tá? Então, normalmente após uma injúria, a célula automaticamente inicia um processo de cicatrização, né? Os fibroblastos são as células específicas aí que fazem o processo de cicatrização, tentando fechar a pele e voltar a um estado de homeostase, né? Um estado de equilíbrio onde eu não tenho extravasamento de nenhum fluido interno. As cicatrizes, elas podem ser chamadas então de hipertróficas, né? Que são essas cicatrizes que acontecem na parte externa do nosso corpo, mas em algumas pessoas, por alguns problemas genéticos, acontece o processo chamado de queloide. A gente já vai ver o que é isso, tá? Então, cicatrizes hipertróficas são cicatrizes anormais da pele. Então, de maneira geral, as cicatrizes atróficas, elas acontece o processo de injúria, a pessoa sofre um processo de cicatrização normal, cicatrização atrófica, e aí eu não tenho mais nenhum problema, né? Cicatrizou, dali a alguns meses, aquela pele vai estar com um aspecto muito semelhante ao normal. Porém, algumas pessoas desenvolvem as cicatrizes chamadas de hipertróficas, né? Que são cicatrizações anormais da pele. Ocorre a partir de hiperproliferação de fibroblastos, que são as células responsáveis pelo processo de cicatrização, e aí acontece um acúmulo da matriz extracelular desses fibroblastos, especialmente pela excessiva formação do colágeno. E aí eu tenho, então, em vez de uma cicatriz que tende a sumir, eu tenho uma cicatriz que forma como se fosse uma lombada na pele. E aí eu tenho, então, uma margem mais elevada dessa cicatriz, né, com aspecto até um pouco feio. Aqui um esqueminha de uma cicatriz hipertrófica, né, consiste então nessas cicatrizes elevadas, tensas e confinadas às margens da lesão original, após alguns meses com tratamento adequado, e ela até tende a regredir, né? Tende a uma regressão espontânea com o passar do tempo. Já um queloide é uma disfunção que a pessoa apresenta, uma patologia específica, genética, onde faz com que o queloide, né, tenha esse aspecto de lesão bem elevada. Em alguns casos ela é até brilhante, ela é muito dolorosa, pruriginosa, porque ela libera um líquido.
A localização normalmente é dérmica e ultrapassa os limites da ferida original. Então, se eu fiz um corte, é normal que o queloide invada até a pele normal adjacente à região de corte para criar essa estrutura aí grande, né, brilhante e que invade os outros tecidos. O queloide ele apresenta um crescimento ao longo do tempo e não regride espontaneamente. E de maneira geral, quanto mais você mexe, pior fica. Então, ela evolui com recorrência após a excisão. Então, uma pessoa não pode sofrer nenhum tipo de atrito, porque os fibroblastos eles entram em processo diferenciado, onde formam esses nódulos externos. Né? Então, quanto mais mexe, pior fica. Normalmente, o tratamento é feito com depressão do sistema imunológico e depressão local dos fibroblastos, para tentar tratar ou tentar diminuir, né, o problema de queloide. Ok? Agora, se direcionando ao final da nossa aula, a gente vai comentar um pouquinho sobre os anexos da pele, né? Então, existem vários anexos que são responsáveis por uma série de funções, como proteção de agentes químicos, físicos e biológicos, que a gente comentou, função de respiração, então, respiração cutânea, né, chamada de perspiração, a termorregulação, que é a possibilidade que a pele tem de manter uma temperatura estável dentro do organismo. Alguns anexos são responsáveis pelas sensibilidades em geral, como o dor, tato, pressão e temperatura. A gente viu que é importante a presença da vitamina da pele para ativação da vitamina D. E no processo de excreção também é bem importante esses anexos da pele. Tá? Então a gente vai ver, começando pelo pelo. O pelo também é chamado de lanugem quando em bebês, né, em fetos em desenvolvimento, ainda não é um pelo, é uma lanugem. E o pelo ele apresenta algumas partes, tá? Então ele tem uma região chamada de raiz, bulbo e haste, sendo a haste a parte que vai sair, né, pela parte mais externa do corpo. E ele se dá, né, se inicia através do folículo piloso. O pelo, ele fica localizado na região de derme, como a gente comentou, é uma estrutura proteica formada por queratina. Ele cresce a partir de folículos, né, que perpassam pela derme, mas que se iniciam até na camada subcutânea, dependendo da região do corpo. Então, nesse esqueminha, esse folículo está saindo da região de derme, mas em alguns casos o folículo pode sair da região de hipoderme, inclusive, né, os pelos mais internos. A função do pelo é de proteção e regulação da temperatura. E em humanos mesmo ele tem pouca serventia, né? Se a gente para pensar, os animais eles apresentam uma pelugem muito maior, porque para eles tem uma função aí de proteção e regulação térmica efetiva. Nós, pelo fato de usarmos roupas, conseguimos essa proteção de outras formas, né? Mas ainda assim tem uma importante função no nosso organismo. A distribuição do pelo, ela acontece de maneira diferencial em homens e mulheres, né? Então, como vocês podem ver na imagem, geneticamente é assim que funciona, tá? Então, geneticamente a localização do pelo varia entre homens e mulheres e tem algumas regiões específicas onde sempre vai ter pelo. Então, nas axilas, no vestíbulo nasal, nos púbios, na região de ouvido, né? Nos trajos, no acústico externo do ouvido, barba e bigode em homens, cílios, sobrancelhas e cabelos. Então, são regiões onde sempre tem a presença do pelo. Para que o pelo ele consiga fazer esse processo de arrepio, que a gente chama, como vocês podem ver nessa imagem, ele está diretamente relacionado com um músculo. Tá? Então, tem um músculo para cada pelo. Pensem no tamanho do músculo, né? Dessa fibra muscular muito pequena para levantar um único pelo. Então, cada pelo está ligado nesse músculo eretor do pelo, que é o nome dele, e a contração desse músculo puxa a cavidade em que o pelo fica alojada, causando o levantamento do pelo. Né? E aí, o nome desse fenômeno a gente chama de arrepio, mas o nome mesmo é pele de ganso ou pele de galinha. Tá? Isso aí se forma em resposta ao frio ou em situações apavorantes. Tá? Isso é graças à presença do músculo eretor do pelo. Outro exemplo de anexo da pele são as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas secretam o sebo, né? O sebo é uma estrutura que fica na região externa da nossa epiderme, que nos protege de entrada de água, né? Ele é impermeabilizante. E o sebo ele é formado por molécula de gordura, óleos, ceras e detritos celulares, tá? Então, a função da glândula sebácea é lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos dos mamíferos
E nos seres humanos ele é bastante encontrado em maior abundância na face, no couro cabeludo, que mantém o nosso rosto mais oleoso, né? Embora ele esteja distribuído em todas as zonas da pele, exceto na palma da mão e na planta dos pés, que não tem. Todas as regiões têm a presença dele. Então, na face e no couro cabeludo é a região mais abundante de glândula sebácea. Tá? Então, aqui está um esqueminha de uma glândula sebácea. Tá? Normalmente ela está relacionada com o folículo piloso, então a gente sempre tem uma glândula sebácea próxima ao folículo piloso. Quando esse folículo piloso ele bloqueia a saída da glândula sebácea, né? Quando bloqueia a saída do sebo, daí é que acontece o processo de acne, né? Então você tem aí a saída da glândula sebácea sendo bloqueada pelo folículo e aí você tem as espinhas e acnes que se formam. Tá? Então, existem algumas glândulas sebáceas modificadas, que são as tarsais e as areolares. Tá? Então, as que estão no tarso, na região do pé, e nas glândulas areolares, que ficam aqui ao redor da auréola. Então, ele produz esse sebo para facilitar no momento da mamada, né, do bebê. Tá? Então, essas glândulas areolares são glândulas sebáceas modificadas, que ficam localizadas especificamente na auréola, em torno do mamilo. Essas glândulas produzem secreções que mantêm a auréola e o mamilo lubrificado e protegido. Né? Então, são substâncias voláteis nessas secreções que podem servir de estímulo olfativo para o apetite do bebê recém-nascido durante o momento de aleitamento. Né? Então, quando o bebê ele vai mamar, ele precisa conseguir localizar da onde vai sair o leite. Então, esses cheiros produzidos pela glândula alveolar faz com que ele localize o mamilo e comece o processo de sucção. E elas podem ficar expostas e maiores quando o mamilo é estimulado. Então, aqui tem um esqueminha para vocês verem ao redor do mamilo a presença dessas glândulas areolares, tá? Outras glândulas que nós vamos comentar do tecido tegumentar são as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas produzem o suor, né? Então, ela tem uma função importante para regular a temperatura do corpo e eliminar também as substâncias tóxicas, tá? Então, a glândula sudorípara, ela é dividida em écrinas e apócrinas. Então, tem as glândulas sudoríparas chamadas de écrinas, que são as que apresentam uma comunicação externa por poros. Então, ela secreta especificamente o suor. Isso é encontrado na sola dos pés, na palma das mãos e na testa. Já as glândulas sudoríparas do tipo apócrinas, elas são bem grandes e bem ramificadas e elas secretam uma substância inodora. Então, ela é encontrada na região de axila, mamas e na genitália. Tá? Então, tem esses dois tipos. Aqui secreta especificamente o suor e aqui secreta uma substância que não tem cheiro, tá? Que ela é apenas eliminada do organismo. Essas glândulas sudoríparas, então, elas se localizam no corpo, como a gente viu. Dependendo se ela é écrina ou aporócrina, ela tem uma distribuição diferenciada. E essas glândulas sudoríparas, elas podem também ser modificadas, que são dois exemplos que se apresentam, que são as glândulas ceruminosas, localizadas no ouvido, e as glândulas mamárias, que são as que produzem o leite. E a gente vai ver isso agora. Então, aqui tem uma imagem das glândulas sudoríparas, né? Quais são as principais regiões de eliminação do suor. Tá? Então, esse é o principal foco de presença de glândula sudorípara no corpo. Aqui é um exemplo da glândula ceruminosa, que é a que produz a cera de ouvido, fica localizada próxima à região de entrada do ouvido. Tá? Então, as glândulas ceruminosas, elas ficam situadas no canal auditivo externo, produz e secreta o cerume, né? Algumas pessoas chamam de cera ou cera de ouvido. Existem várias glândulas ceruminosas no ouvido, então varia de 1.000 a 2.000 glândulas, olha só, é bastante, né? E essa cera fornece ao canal auditivo externo uma barreira protetora que cobre e lubrifica o canal, então serve também para conduzir melhor o som para a região interna. E a natureza dessa cera ela é bem pegajosa, tá? Ela serve também para aprisionar os objetos estranhos, como patógenos, por exemplo, insetos, poluentes, que tentam entrar na região interna do ouvido. Outro exemplo de glândulas sudoríparas modificadas são as glândulas mamárias, que se localizam na região das mamas, né? Então, a mama é também um anexo da pele, né? Como a gente viu, ela apresenta um sulco inframamário, ali uma região que fica um sulco formando na parte abaixo da mama, e dentro das mamas ficam abrigadas as glândulas mamárias, né? Então, as glândulas mamárias têm aí essa função, é uma glândula exócrina que apresenta a função primordial de produzir o leite para nutrir o recém-nascido. Tá? Então, ela fica aí internamente a toda a
parte da mama, certo? E nosso último anexo que a gente vai comentar são as unhas, né? As unhas, elas são anexos de pele localizadas na região mais distal dos dedos, tanto da mão quanto dos pés. Ela é dividida em raiz, corpo e leito. Então, raiz, a parte mais próxima ao dedo, né? O corpo é toda a extensão da unha e o leito inguinal, então, é a parte aí mais externa, né? Na parte mais apical do dedo. Tá? Então, as unhas, elas são placas córneas localizadas na falange distal de cada um dos dedos. Cada unha recobre um leito inguinal que tem estrutura comum de pele e não participa da sua formação. A unha cresce a partir da raiz e é composta basicamente por queratina. Tá? E a alteração da homeostase afeta na qualidade da unha. Né? Então, eu consigo ver, por exemplo, questão de alimentação, questão de suprimento energético, de suprimento sanguíneo pela coloração da unha. Tá? Então, nossa aula é essa. A gente comentou hoje sobre o sistema tegumentar e os anexos de pele. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem ali no mural. Eu deixei o link aberto para vocês conseguirem colocar as dúvidas ali e a gente vai comentando nas próximas semanas. Tá bem? Um beijo para vocês e bons estudos!